No vídeo de hoje vamos mudar um pouco a temática e falar sobre o que está acontecendo no Afeganistão depois da tomada do poder pelo Talibã. Então vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Sim, que o tema específico não é relacionado a mercados, investimentos, nem economia. Sim, haverá repercussões nos mercados, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão, até porque os eventos estão se desenrolando nesse exato instante. Mas eu não queria deixar de falar sobre o tema, até por conta da minha experiência pessoal no Oriente Médio. Para quem não sabe, eu morei e trabalhei em Dubai de 2008 até 2009, foram quase 2 anos inteiros. Então acho que essa minha experiência tem muito para contribuir para o assunto. E a verdade é que se não fosse ela, talvez eu nem estivesse aqui, talvez este canal nem existisse. Então é por isso que eu quero trazer o tema. Mas antes, vamos falar exatamente do que aconteceu, porque todo mundo está vendo aí o noticiário, os vídeos, cenas lamentáveis, muito tristes, de pessoas em desespero, civis americanos tentando também bater em retirada do país, fechando a embaixada americana, embarcando em qualquer voo disponível, aeroporto completamente lotado de pessoas. E o que a gente está vendo agora aqui até... Quem quiser ver mais vídeos como esse, basta botar ali no Twitter, no campo de busca, escreve Cabul, Afeganistão, e vai ver uma série de vídeos. Esse é no dia de hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto, o avião da Força Aérea Americana tentando decolar na pista, o pessoal ali correndo ao lado do avião, se prendendo à fuselagem, assim, realmente um negócio muito louco, mas é o que está acontecendo nesse momento. O que aconteceu então? Qual foi o ponto? Porque como é que chegamos a esse momento? O presidente americano, Joe Biden, antecipou a retirada da presença militar americana no Afeganistão, que já era uma ideia ou até promessa do Trump, mas ele antecipou esse movimento e concluiu agora. Mas o ponto todo é que tem sido um fiasco tão grande porque faz 1 mês ou 2 meses que o Biden foi perguntado se essa retirada dos Estados Unidos não ia acabar deixando o governo do presidente Ghani muito vulnerável e que o Talibã ia rapidamente retomar o poder, e ele foi categórico, dizendo que não, que isso não ia acontecer. O Afeganistão tinha já uma tropa de centenas de milhares de pessoas e que eles estavam muito bem treinados para manter a ordem e a presidência do Ghani. E em questão de poucos dias, simplesmente foi uma tomada de cidade por cidade e o Talibã chegou em Cabul e tomou por completo, e quase nem houve assim tiroteio, troca de bala, conflito armado, foi quase que uma entrega, uma rendição completa do governo do Ghani, que o presidente Ghani, por sinal, também fugiu do país num avião, supostamente com malas de dinheiro vivo. Realmente algo muito embaraçoso para a presidência do Biden, que coloca em xeque a credibilidade dele nos Estados Unidos e até diante da comunidade internacional na geopolítica mundial. Mas nesse vácuo americano, o que a gente está vendo é que a própria China está entrando em cena e preenchendo um lugar que era dos Estados Unidos, antes era da Rússia e agora a própria China e talvez até mesmo a Rússia. E a gente vê no Twitter, assim, impressionante, a China também ridicularizando aqui, é uma imprensa, um canal de imprensa da China, estatal, dizendo o seguinte, até ridicularizando aqui, dizendo que a transição de poder do Afeganistão foi mais suave do que a transição de poder na eleição presidencial americana. E aqui uma outra conta do Ministério de Relações Exteriores da China, dizendo que a situação no Afeganistão está passando por mudanças enormes e que a China respeita a vontade e a escolha do povo afegão. Aqui mais uma conta da embaixada chinesa no Sri Lanka, retuitando uma fala daquele Ministério de Relações Exteriores, onde, a China respeita a escolha e a vontade do povo afegão. 2, a China deseja ver uma transição suave. Acabar com a guerra é uma aspiração compartilhada dos países na região e da comunidade internacional. E, por fim, também aqui uma sacaneada com os Estados Unidos, que a embaixada chinesa em Cabul segue operando normalmente. Então, sim, a China está ocupando esse vácuo, e até pela própria...
pela localização geográfica da China, faz todo sentido. Primeiro, porque ela faz fronteira com o Afeganistão. Segundo, por conta da iniciativa Belt and Road da China, que é uma iniciativa enorme que engloba toda a região ali, a Ásia e Sudeste Asiático, e que passa pelo Paquistão, que faz também vizinho do Afeganistão. Projetos de investimento, de infraestrutura, de comércio, enfim. A China tem todo o interesse político na região e por isso que ela está aí preenchendo esse vácuo. Mas é o ponto que eu queria trazer, que tem a ver com a minha experiência na região, é que, primeiro de tudo, o Biden não é o culpado pelo que está acontecendo. Assim, a bomba só estourou no colo dele, e se não fosse dele, se o Trump tivesse retirado, talvez tivesse estourado ainda na administração do Trump, ou com o próximo presidente. Mas a verdade é que isso é um problema de política externa americana que vem de décadas, talvez mais de meio século. Então não é algo de agora dessa administração. E é porque eu conto que a minha experiência no Oriente Médio para mim foi muito importante, e acho que tem a contribuir com esse assunto, porque foi durante a minha transição, a época eu trabalhava na ThyssenKrupp Elevadores em Londres e recebi um convite para ir para a área de elevadores no Golfo Pérsico, baseado em Dubai. Aceitei o convite, mas antes de ir para lá, isso era 2007, eu busquei me inteirar mais sobre tudo o que acontecia na região, porque era, honestamente, um completo ignorante, conhecia muito pouco, e eu queria saber o que estava acontecendo, o que era, de fato, o Islã, por que ele era tão importante, como era a presença militar americana, os conflitos na região, como estava naquele momento, até por uma preocupação minha e da minha família com relação à segurança física. Vai saber o que pode acontecer nessa região. Eu não tinha a menor noção e comecei a estudar. E por casualidade, eu acabei acompanhando também os debates dos presidenciáveis republicanos, isso foi 2007 ainda, então eram as primárias dos republicanos, e foi lá que eu acabei conhecendo o Ron Paul. Já falei sobre o Ron Paul aqui, fiz um vídeo sobre ele, vou colocar o link aqui em cima, e a verdade é que o Ron Paul era talvez uma figura completamente isolada em todos os debates, porque o que ele falava destoava dos demais. O que ele falava, sobretudo em termos de política externa, era muito diferente. Mas na minha avaliação, no que eu entendia que era uma postura correta e sensata, para mim fazia muito sentido. Então as palavras do Ron Paul com relação à política externa americana, para mim foi o que primeiro me atraiu às suas ideias, e depois quando começou a falar também sobre a crise do dólar, política monetária, Federal Reserve, escola austríaca de economia, foi pelas palavras do Ron Paul que eu cheguei até a escola austríaca, mas foi primeiro pela política externa. E eu quero mostrar aqui um vídeo importante, porque esse foi um debate que ocorreu em 2007, maio de 2007, e esse foi um que eu estava na China no dia que ele estava acontecendo, foi em maio de 2007, e era madrugada na China, acho que era cerca de 4 ou 5 da manhã, por conta do fuso horário eu não estava dormindo, e acompanhei ao vivo esse debate, e lembro como se fosse hoje dessa cena que eu vou mostrar aqui para vocês, que tem a ver com a política externa americana. Então, vamos ao vídeo. Congressman, you don't think that changed with the 9/11 attack, sir? What changed? The non-interventionist policies. No, non-intervention was a major contributing factor. Have you ever read about the reasons they attacked us? They attack us because we've been over there. We've been bombing Iraq for 10 years. We've been in the Middle East. I think Reagan was right. We don't understand the irrationality of Middle Eastern politics. So right now we're building an embassy in Iraq that's bigger than the Vatican. We're building 14 permanent bases. What would we say here if China was doing this in our country or in the Gulf of Mexico? We would be objecting. We need to look at what we do from the perspective of what would happen if somebody else did it to us. Are you suggesting we invited the 9/11 attack, sir? I'm suggesting that we listen to the people who attacked us and the reason they did it. And they are delighted that we're over there because Osama bin Laden has said, I am glad you're over on our sand because we can target you so much easier. They have already now, since that time, have killed 3,400 of our men, and I don't think it was necessary. Wendell, may I make a comment on that? That's really an extraordinary statement. It's an extraordinary statement of someone who lived through the attack of September 11, that we invited the attack
because we were attacking Iraq. I don't think I've ever heard that before, and I've heard some pretty absurd explanations for September 11th. I would ask the congressman to withdraw that comment and tell us that he didn't really mean that. Congressman? I believe very sincerely that the CIA is correct when they teach and talk about blowback. When we went into Iran in 1953 and installed the Shah, yes, there was blowback. The reaction to that was the taking of our hostages, and that persists. And if we ignore that at our own risk. That if we think that we can do what we want around the world and not incite hatred, then we have a problem. They don't come here to attack us because we're rich and we're free. They come and they attack us because we're over there. I mean, what would we think if other foreign countries were doing that to us? And I have 30 seconds. No dia seguinte a esse debate, que causou muita polêmica, porque claro que o Ron Paul não quer dizer que sim, os Estados Unidos convidaram esse ataque, que é culpa dos Estados Unidos, mas sim que a política externa americana tem consequências não intencionadas, que é o que a própria CIA denomina de blowback, que é a presença militar, alguma incursão militar, acaba tendo efeitos indesejados, como, por exemplo, fomentar a criação de grupos terroristas nesses países. Esse foi o ponto do Ron Paul. E ele fez, então, no dia seguinte ao debate, uma coletiva de imprensa com o seu assessor especial de política externa, que na época era o Michael Scheuer, que é um veterano, já era um veterano da CIA, se aposentou em 2004, inclusive era o chefe da unidade que tratava do Osama Bin Laden e da Al-Qaeda. E nessa entrevista, nessa coletiva, eles explicaram de forma mais elaborada o ponto do Ron Paul. E esse Michael Scheuer, ele escreveu alguns livros importantes, depois ele acabou saindo um pouco de cena, mas ele escreveu alguns que eu li, um deles é esse Imperial Hubris, ou Hubris Imperial, Arrogância Imperial, porque o Ocidente está perdendo a guerra ao terror. E depois ele escreveu outro, esse foi em 2004, depois ele escreveu outro chamado Marching Toward Hell, então marchando em direção ao inferno, América e o Islã depois do Iraque. E ele fala, obviamente, sobre o Afeganistão. E é que ele traz o conceito, novamente, de blowback, porque ele relembra aqui nesse livro como os Estados Unidos, por meio da CIA, lá em 79, 80, 81, numa operação secreta também, eles apoiaram os Mujahideen contra as forças soviéticas. E ali foi um início de municiar essas forças de resistência à época, que acabaram derrotando os soviéticos durante anos, não conseguiram tomar o poder. E a mesma coisa aconteceu agora com os Estados Unidos, numa guerra que não foi ganha, e não dá para os Estados Unidos dizer que eles ganharam essa guerra. E ele faz justamente essa previsão, e eu vou ler aqui um trecho bem rapidinho, onde ele diz o seguinte, que o resumo da ópera é que a elite que governa os Estados Unidos não podem ser eximidas da sua culpa por conta da calamidade que se aproxima pelos interesses americanos no Afeganistão. E ao invés de ser uma surpresa, a derrota iminente é resultado direto da miopia, da ignorância histórica e do politicamente correto e da inabilidade de mudar padrões de pensamento que foram criados para um período da Guerra Fria, durante a Guerra Fria. E como o Jefferson escreveu sobre Thomas Paine, os líderes da América, os líderes da elite bipartidária governamental da América, pensam e falam sem jamais ler suficientemente sobre a história. Eles tentam fazer história sem se preocupar em entendê-la. This war is what this war is about is the impact of American intervention in the Muslim world. Now it's up to Americans to decide whether that's in our interest or not. But it's not a question for the enemy. What motivates the enemy, Osama bin Laden and his allies, is what we do in the Islamic world. Not who we are, not how we live, not what we believe.
None of the stuff that forms our society would form theirs if they ran a country. But they're not blowing themselves up because we have women in the workplace. They're blowing themselves up because we are on, take your pick, the Arabian Peninsula, because we support the Russians in Chechnya, because we're in Iraq and Afghanistan, or because, probably most importantly, we have supported police states in the Arab world for the last 50 years. And you add to that the support of Israel, yes, and also our dependence on energy. Well, surely America doesn't have a chance to do anything in the Middle East as long as we're dependent on energy. Yeah. We are stuck. We are going to be the champions of tyranny in the Middle East, whether it's Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, as long as we are dependent on foreign oil and we're backing both sides in the Arab-Israeli conflict. We are the main sponsor of both antagonists, the Saudis and the Israelis. It's a rather absurd position to be in. Então aquela previsão do Michael Scheuer, e esses livros, o primeiro eu li antes de chegar em Dubai, o segundo eu li depois, e foi realmente depois de chegar em Dubai e viver na região e viajar pela região, porque eu viajava muito para Catar, Doha, viajava também para a Arábia Saudita, viajei para a Jordânia, viajei para o Líbano, viajei em todos os Emirados Árabes, e é lá que a gente realmente sente esse imperialismo, a presença militar, e que se você visse uma base americana do lado da sua casa e visse as forças americanas com alguma operação secreta se metendo em eleições democráticas ou qualquer movimento político do seu país, certamente você teria pelo menos alguma ressalva. E é isso que a gente sente na região quando se está lá. Mas isso não é visto por quem está muito longe. E muito menos é entendido aí a questão religiosa, que simplesmente o Ocidente não entende. É muito diferente da gente, são outros valores, são outros princípios, são guerras até mesmo entre eles que a gente nem entende, é sunita contra o xiita, e é por isso que o Ron Paul, Michael Scheuer e os pais fundadores dos Estados Unidos sempre buscaram uma política não de isolacionismo, mas sim de não se meter nos assuntos externos que não fazem nenhuma relação, não tem nenhuma relação com os interesses dos Estados Unidos e nem com a paz e prosperidade dos americanos. Esse era o ponto e essa sempre foi a posição de política externa americana do Ron Paul e é com ela que eu me identifico e foi graças a ela que eu cheguei à escola austríaca, que eu cheguei onde hoje eu estou e por isso que existe esse canal. Então não significa isolacionismo, pelo contrário, significa ter paz e amizade honesta e comercializar com todas as nações, mas não ter nenhum tipo de aliança que só traz problema. Como diz a própria frase aqui do Thomas Jefferson, deixa eu botar aqui ela, onde nós temos no discurso de posse, terceiro presidente americano, onde ele diz que é Peace, commerce and honest friendship with all nations, entangling alliances with none. Então, paz, comércio e amizade honesta com todas as nações, mas alianças complicadas com nenhuma. Essas foram as palavras do Thomas Jefferson e eu concordo plenamente, mas boa parte da política americana esqueceu dessas palavras. E eu, por fim, quero colocar agora um vídeo que é um discurso do Ron Paul, de 3 minutos, mas é importante para encerrar esse vídeo com as palavras dele sobre e se a política externa americana fosse outra. Então vamos ao vídeo aqui, vou botar as palavras dele. Madam Speaker, I have a few questions for my colleagues. What if our foreign policy of the past century is deeply flawed and has not served our national security interests? What if we wake up one day and realize that the terrorist threat is a predictable consequence of our meddling in the affairs of others and has nothing to do with us being free and prosperous? What if propping up repressive regimes in the Middle East endangers both the United States and Israel? What if occupying countries like Iraq and Afghanistan and bombing Pakistan is directly related to the hatred directed toward us? What if someday it dawns on us that losing over 5,000 American military personnel in the Middle East since 9/11 is not a fair trade-off for the loss of nearly 3,000 American citizens, no matter how many
Iraqi, Pakistani, and Afghan people are killed or displaced? What if we finally decide that torture, even if called enhanced interrogation technique, is self-destructive and produces no useful information, and that contracting it out to a third world nation is just as evil? What if it is finally realized that war and military spending is always destructive to the economy? What if all wartime spending is paid for through the deceitful and evil process of inflating and borrowing? What if we finally see that wartime conditions always undermine personal liberty? What if conservatives who preach small government wake up and realize that our interventionist foreign policy provides the greatest incentive to expand the government? What if conservatives understood once again that their only logical position is military intervention and managing an empire throughout the world? What if the American people woke up and understood that the official reasons for going to war are almost always based on lies and promoted by war propaganda in order to serve special interests? What if we as a nation came to realize that the quest for empire eventually destroys all great nations? What if Obama has no intention of leaving Iraq? What if a military draft is being planned for the wars that will spread if our foreign policy is not changed? What if the American people learn the truth, that our foreign policy has nothing to do with national security, that it never changes from one administration to the next? What if war and preparation for war is a racket serving the special interests? What if President Obama is completely wrong about Afghanistan and it turns out worse than Iraq and Vietnam put together? What if Christianity actually teaches peace and not preventive wars of aggression? What if diplomacy is found to be superior to bombs and bribes in protecting America? What happens if my concerns are completely unfounded? Nothing. But what happens if my concerns are justified and ignored? Nothing good. And I yield back the balance of my time. Fico por aqui, espero que tenham gostado e volto no próximo vídeo. E como sempre, os links todos eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e comentem aqui abaixo o que vocês estão achando disso tudo e, enfim, se tem alguma experiência pessoal também com esse mundo todo, gostaria de saber. Então, até o próximo vídeo.